In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na sexta-feira, na 18ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Calixto, Papa e Mártir, bem no início do século, da era cristã. Então, essa dedicação de São Calixto em honrar os mortos começa pelos mártires. Sempre a igreja quis honrar o corpo dos mártires. Mas, de fato, a certeza da ressurreição e da ressurreição da carne é que leva a igreja a honrar os corpos dos falecidos. Que é admirável pensar que, sim, Jesus, enfim, está em corpo e alma no céu, ressuscitado. Maria também, sim, Maria também. Não são só os dois, contudo, não são só os dois. Temos mesmo no Antigo Testamento palavras de Elias que subiu ao céu, enfim. Mas ficou admirável de pensar que, por exemplo, São Pedro. São Pedro ainda não ressuscitou o corpo. Né? E tanto que eu me admiro a cena de Francisco, o antipapa, o destruidor da igreja, segurando o osso da perna, o relicário com o osso da perna de Pedro, na praça de São Pedro, e rezando o credo. Meu Deus, que coisa! Um espetáculo que realmente deve aterrorizar o céu e a terra. Mas aí está aí, né? O osso de Pedro. Então, ressuscitaremos todos. E nós nos transfiguraremos todos no mesmo tempo. E essa é a solidariedade que nos salva a todos. O fato de tantos homens, Pedro, estarem ainda com seus ossos aqui entre nós, significa que se estende essa solidariedade para a remissão de todos os pecados. Outra luta de São Calixto, né? A remissão dos pecados. Se estende esta luta até ao fim dos tempos, até a ressurreição da carne. Luta Jesus, com certeza. Essa é a grande luta de Jesus. E por isso ele é o chefe, a cabeça da igreja. Luta a bem-aventurada Virgem Maria, como nós temos visto ela desde o iniciozinho. Né? Ela ainda em vida, fazendo bilocação e visitando os apóstolos onde estavam. O famoso caso dela vindo visitar lá em Barcelona, penso, a Santiago, né? Então, e assim por diante. Né? E até hoje, essa luta grande que nós estamos enfrentando no fim do mundo é capitaneado por ela. Né? Ela que é a grande capitã desse fim dos tempos. Então, sim, todos os mortos, todos os santos, todos aqueles que estão nos céus, estão do nosso lado, enfrentando essa luta tremenda. E a nós incumbe, é o que estou pensando, queridos, a multidão daqueles que vão morrer e tão repentinamente e ficarão insepultos. Não sei se é de rir ou de chorar quando lembro, por exemplo, aqueles caixões os caixões da FEMA, aqueles imenso número de caixões lá nas estradas dos Estados Unidos. Diz que aqui no Brasil tem alguns também, onde cabem 5, 6 homens adultos, né, de vez. Né? Certamente que os inimigos da humanidade
estão prevendo uma grande mortandade repentina. E eu não sei se já até não a estão provocando. Talvez não tenha tudo saído. E com certeza não sairá tudo de acordo com o plano deles. Não sairá mesmo. Não vai sair de acordo com... Se saísse, já disse, era a completa destruição da igreja e a total extinção da humanidade. E isto não acontecerá. O plano deles não se realizará. Mas sim, não há a duvidar, queridos. Tantos homens, pela má ação desta gente, resultará insepulta. Insepulta. E contudo, nós aguardamos esperança. Porque essa é a outra grande mensagem de Calixto. O poder da igreja de perdoar todos os pecados. Com certeza pensamos logo na Santa Confissão. E ele se referia a isto. Havia, no início da igreja, 3 pecados que eram difíceis de perdoar. Muito difíceis de perdoar. O aborto, ou enfim, o assassínio, né? O adultério, ou enfim, os pecados contra o sexo, e trair a sagrada fé, a heresia, o abandono da sagrada religião. Eram pecados que alguns chegaram a duvidar que a igreja pudesse perdoá-los. Tão graves são considerados. Hoje, acabo de ler aí, nesse famigerado Sínodo dos Sínodos, um dos resultados que se quer chegar é a relativização total e completa dos pecados sexuais. E cá entre nós, e seja isso dito com toda a clareza, Francisco positivamente quer o matrimônio gay. Ele quer que o gaysismo não seja mais considerado pecado, com certeza isso, com certeza. E assim hoje a humanidade não considera mais nada como pecado. Essa gente não tem o menor dor de consciência de matar bilhões de fome nas explosões maiores, não posso dizer o nome direito, né? Aquelas explosões maiores que estamos nos preparando e esperando, né? Agora Biden está promovendo, o presidente norte-americano está promovendo a pílula anti-radiação. Antirradiação. E que elas têm aquelas coisinhas que transhumanizam o homem, que matam o homem. Né? Que hipocrisia, que hipocrisia. Então, caríssimos, não tem o mínimo pudor em matar. Não tem o mínimo pudor. Essa gente não tem o mínimo pudor em matar. E quanto à fé, mas essa é a primeira que foi atacada. A Santa Igreja é o que mais Lúcifer visa, é a destruição da Santa Igreja Católica. É o que mais ele quer, é isso. Então, e contudo, com Calixto afirmamos, sim, o grande poder da igreja de perdoar os pecados na Santa Confissão. Mas a igreja não perdoa só pecados na Santa Confissão. A igreja perdoa os pecados na pregação da fé, na pregação do respeito à vida, na pregação da santidade do matrimônio. E tudo isto está a igreja livrando o mundo de pecado. E dos pecados maiores, dos pecados mais graves. A pregação. Né? E não
deixar de menos de lado a caridade. É de fato quando vê a caridade e o respeito que a igreja tem, até pelos corpos dos falecidos, é que os corações se amolecem, é que as vidas se transformam, é que as consciências procuram a limpeza, a pureza em que devem estar para irem para o céu. Então, as grandes obras da igreja, todas elas neste mundo, visam perdoar o mundo dos pecados. Quanto nós teremos que exercer isto, queridos? E nós o fazemos, sobretudo, quando aberta, clara, distintamente dizemos a verdade acerca do mundo e da igreja. E nós o fazemos quanto mais assiduamente procuramos o perdão dos nossos pecados na Santa Confissão. E nós o fazemos quando, vendo tantos e tantos corpos insepultos, os encomendamos piedosamente a Deus. Precisamos encomendar a multidão dos homens a Deus. E pedir que tenha compaixão de tantas... Hoje já morrem... Bom, quanto a isso, queridos, quantos morrem sem o crisma? Sacramento necessário para a salvação. Quantos morrem sem a unção dos enfermos? Quantos? Pense nessa última crise que apareceu aí no mundo, forçada pelos homens desde 2019, né? Que não se deixam padres ir a hospitais e dar a unção dos enfermos. Né? Pense naquele ridículo batismo onde o padre com uma pistola lançava água à distância sobre os batizandos. Que coisa mais ridícula. Que coisa mais ridícula. Pense no viático. Toda a história da igreja, com tão poucos receberam o viático. Tão poucos. Então, será a nossa oração, será a nossa intercessão a Deus por tantos defuntos, fiéis e nem tão fiéis assim, que restarão insepultos sobre a terra, e aos quais nós devemos encomendar a Deus para a salvação das suas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.